Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação, tratar da lei número 14.944 de 31 de julho de 2024, uma lei recente. Ela institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e altera as leis 7735 de 89, a lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, e altera também a lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais. Eu quero lhe convidar para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Isso, para o seu concurso. Você que está estudando aí, que tem essa legislação, entre outras, me chame aqui no WhatsApp e eu estarei lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, onde estarei tratando ali dos temas referentes às legislações. 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Nesta lista de transmissão estarei dando dicas sobre esta legislação e sobre as demais legislações constantes no seu programa. Inclusive, na plataforma do meu site aqui, ó, valneoliveira.com.br, você consegue adquirir materiais para o seu concurso. Questões em PDF sem gabarito, comigo aqui na videoaula, trazendo dicas e macetes, tais como estaremos trabalhando hoje. Não menos importante, me siga no Instagram para receber mais dicas, mais informações, _Valnei Oliveira, _WALNEY Oliveira. Sem mais delongas, vamos aqui tratar justamente sobre esta legislação. Então é importante nós entendermos, no artigo 1º diz que essa legislação ela é instituída, com esta legislação, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. E qual é o objetivo? Com o objetivo de disciplinar e promover a articulação muito importante aqui, marque, ó, a articulação interinstitucional relativa a quê? Relativa ao manejo integrado do fogo, relativo à redução da incidência e dos danos dos incêndios florestais no território nacional e também relativa aí ao reconhecimento do papel ecológico do fogo nos sistemas e ao respeito aos saberes e as práticas de uso tradicional do fogo. Tá? Então é muito importante essa legislação, é uma legislação nova, uma legislação que vai cair em vários concursos e para isso estou aqui para lhe auxiliar. O parágrafo único diz que a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo será implementada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Então perceba que essa política ela vai ser implementada justamente, vai ser integrada, né, será implementada por todos os entes federativos, tá? Tanto a União, como os estados, como o Distrito Federal e os municípios, pela sociedade civil e por entidades privadas em regime de cooperação em articulação entre si, tá? E em articulação entre si. Então é muito importante você ficar atento aí nesse artigo primeiro. Quem sabe uma questão pode cair desse artigo. Professor, como poderia cair uma questão sobre esse artigo? Olha só, por exemplo, vamos aqui uma questão criada, tá? Uma questão elaborada aí pela nossa equipe. De acordo com o artigo 1º da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, qual das opções a seguir não está entre os objetivos principais dessa política? Acabamos de ler o artigo 1º, né? Vamos lá. Nós chegamos a ler do reconhecimento do papel ecológico do fogo nos sistemas? Sim, vimos que realmente, tá? Entre outras, né? Esse é um objetivo, o reconhecimento do papel ecológico do fogo nos ecossistemas. Até aí, lembra que estamos atrás da alternativa incorreta, tá? Letra B, a redução da incidência e dos danos dos incêndios florestais no território nacional. Perfeito, essa alternativa também está correta, lembrando que estamos atrás da alternativa incorreta. Letra C, a articulação interinstitucional para a criação de novas áreas protegidas. Espera lá.
articulação interinstitucional para a criação de novas áreas protegidas? Não, não veio preconizado isso na legislação, no artigo 1º. Letra D, o respeito aos saberes e às práticas de uso tradicional do fogo? Com certeza. E a letra E, o manejo integrado do fogo em cooperação com a sociedade civil e entidades privadas? Perfeito. Então verifique bem que nós conseguimos tranquilamente gabaritar essa questão como alternativa incorreta à letra C. A letra C, tá? Lembrando que na plataforma do meu site você encontra várias questões de legislação para o seu concurso. Qualquer dúvida, me chame no próprio WhatsApp, lá da nossa equipe, é 919-8230-9873. Repetindo, é por lá que você vai fazer parte da lista de transmissão, 919-8230-9873. Estaremos tirando todas as suas dúvidas. Vamos lá! Bem, o artigo 2º, que eu acredito que é um dos artigos importantes nessa legislação, diz que para fins do disposto nessa lei, considera-se, vamos lá, conceito, tá? Quando existe uma legislação, tal como essa, que ela traz um artigo com conceito, é importante nós pontuarmos e ficarmos atentos a esses conceitos, porque eles são recorrentes em concurso público. Então, olha só, vamos ver o primeiro conceito importante aqui, que é o conceito de incêndio florestal. Incêndio florestal. O que seria o incêndio florestal? Olha só, é qualquer fogo não controlado e não planejado. Porque vamos ver posteriormente que se é um fogo controlado e é planejado, ok, não é um incêndio florestal. O que caracteriza justamente o incêndio florestal é isso aqui, ó. Qualquer fogo não controlado e não planejado, que incida sobre florestas e demais formas de vegetação, sejam essas vegetações nativas ou plantadas, em áreas rurais e que, independentemente da fonte de ignição, exija resposta, tá? Isto é o incêndio florestal. Talvez, se você ainda não estudou outras legislações, é a primeira vez que está estudando, talvez você não visualize. Eu só não consigo visualizar uma queimada controlada e planejada. Vamos já ver que existe isso até na própria legislação, tá? Professor, eu queria um exemplo prático para que eu pudesse entender quando estaria caracterizado o incêndio florestal. Vamos lá. Então, olha só. O incêndio florestal, mais uma vez, ele é caracterizado por ser um fogo que ocorre de forma descontrolada, tá? O fogo aconteceu, mas está de forma descontrolada. Onde, professor? Em áreas florestais, savanas ou demais tipos de vegetação. Mais uma vez, seja nativa ou plantada. Esse tipo de ocorrência, no caso aqui o incêndio florestal, muitas vezes começa de forma acidental e muitas vezes começa de forma intencional, tá? Mas se torna perigoso devido ao quê? Devido à ausência de controle. Professor, vamos ao exemplo prático? Vamos lá. Exemplo prático aqui, tá? Não é que aconteceu, um exemplo aí só para que nós possamos entender. Por isso que o nome é exemplo, né? Imagine uma área rural onde agricultores realizam queimadas controladas para limpar o terreno. Tá? Então veja bem, inicialmente essa queimada ela é controlada para limpar o terreno. No entanto, veja bem, devido a ventos fortes e baixa umidade, as chamas se espalham rapidamente para além da área planejada, atingindo uma floresta vizinha. Então, mais uma vez, como nós falamos, esta ocorrência ela pode se dar de forma acidental, que é um exemplo aqui, tá? Esse fogo, ao atingir a floresta, torna-se um incêndio florestal. Olha aí, neste caso aqui vai se tornar um incêndio florestal. Por quê, professor? Pois não existe mais controle sobre, não está mais sob controle essa queimada e ameaça tanto o ecossistema como também as propriedades e até vidas humanas e até, quem sabe, a fauna ali existente. Certo? Então, muita atenção, muita cautela. Professor, eu tenho que realmente decorar um exemplo prático? Não, mas eu gosto de trazer quando é cabível, para que você possa entender na hora da prova o que é um incêndio florestal, tá? E aí, recapitulando, o que vai ter que estar gravado na nossa mente? Fogo não controlado e não planejado, tá? Que vai incidir sobre floresta, demais forma de vegetação nativa ou plantada,
em áreas rurais, independentemente da fonte de ignição. Como começou? Depende de como começou. Ah, começou, não importa como começou. Tá? Está sem controle? Ok. Não foi planejado? Ok. Às vezes até foi planejado, mas tornou sem controle, né? Aí vai exigir a resposta. Tá? Muito bem. Vamos agora para o segundo conceito aqui, que é a chamada, olha só como eu falei anteriormente, a queima controlada. Ah, professor, então é possível a queima controlada. Sim, a lei trouxe até o conceito de queima controlada. O que seria a queima controlada? Olha, é o uso planejado, olha só, uso planejado, é muito importante entender, tá? Uso planejado, ok? Planejado, monitorado, planejado, monitorado e controlado do fogo. Perceba que não tem como você confundir com o conceito anterior. Pessoal, até que eu queria confundir com o conceito anterior, não estou conseguindo. Não tem como. Não tem como. Aqui estamos falando da queima controlada. Ou seja, vai ser o uso planejado, sim, vai ser o uso do fogo, mas um uso planejado, um uso monitorado e um uso controlado, tá? Planejado, monitorado e controlado. O macete. Quer fazer uma queima controlada? Quero. Olha o macete. Use o MUC. E professor, o que é isso, MUC? Use o MUC. O que é o MUC? É uma queima, no caso aqui, monitorado, tá? No caso aqui, planejado. Opa, no MUC não. Vamos lá. O macete não é esse. Vamos aqui fazer outro macete, porque eu pensei numa coisa e coloquei outra. Na verdade, é o quê? Monitorado, controlado e planejado. Então, vamos lá. Como, olha o macete então, vai fazer uma queima controlada? Como plá. Como plá. O que é como plá, professor? Controlada, monitorado e planejado. Do quê? Do fogo. Do fogo. Professor, para que, por exemplo, pode acontecer essa queima controlada? Olha só, realizado para fins agro-silvipastoris em áreas determinadas e sob condições específicas, tá? Então essa é a queima controlada. Não tem como você confundir. Como plá é o uso do fogo, tá? Planejado, monitorado e controlado, como plá, tá? Professor, desculpe aí, não quero ser tão enjoado, mas dá para dar um exemplo prático de uma queima controlada? Claro, é para isso que nós estamos aqui, como instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Já lhe convido para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Vai na plataforma do site e adquire logo materiais para o seu concurso. Tá? Materiais lá para você adquirir em videoaula, questões em PDF sem gabarito, vários materiais importantes lá. Também tem curso de português por 1 ano, muito bom. E materiais que eu tenho por lá para você, né, que tem uma dificuldade de português e outros assuntos, outras disciplinas, informática, raciocínio lógico, matemático, entre outros, tá? Vamos lá. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Então, olha só. Vamos para o exemplo prático de queima controlada, tá? Mais uma vez, suponha, imagine que tem um fazendeiro e esse fazendeiro ele possui uma área de pastagem invadidas, por exemplo, por ervas daninhas, dificultando o crescimento do capim utilizado para alimentar o gado, certo? Então, para solucionar o problema, este fazendeiro decide realizar o quê, professor? Uma queima controlada, como nós falamos anteriormente no conceito, como plá, ou seja, forma planejada, né? Ali atendendo a legislação e as melhores práticas de manejo. Certo? Vamos lá, passo a passo, só para a gente entender como é que vai acontecer. Não precisa decorar isso aqui, é só para você visualizar. O que esse fazendeiro vai fazer para ter essa queima controlada? Ele vai fazer um planejamento, ou seja, ele vai solicitar autorização ao órgão ambiental responsável, seja lá o IBAMA ou o órgão estadual de meio ambiente, apresentando um plano de queima que vai descrever os objetivos dessa queima, a área a ser queimada, as condições climáticas ideais e as medidas de segurança. Ainda na fase de planejamento, ele vai definir uma equipe de apoio composta por trabalhadores treinados no manejo do fogo.
Tá? Então, esta é a fase do planejamento. Aí vai ter a preparação, a criação de aceiro. Professor, o que é aceiro? Foi mal com açaí? Nem como acaba. Não vai cair para você, mas só você entender. Aceiros são abertas faixas de terreno livre de vegetação ao redor da área, impedindo que o fogo se espalhe para outras propriedades ou áreas florestais. Isso são aceiros, tá? Também, ainda na preparação, monitoramento climático. A queima é programada para um dia com baixa velocidade de vento e umidade moderada, reduzindo o risco de descontrole. Perceba que tudo isso é em relação à queima controlada. Por isso o nome. Planejado, monitorado, não é isso? Planejado, monitorado. Vamos lá. Controlado. Bem, execução. No dia programado, a equipe vai iniciar o fogo em pontos estratégicos, sempre mantendo o controle, no caso aí das chamas com abafadores, bomba d'água e outros equipamentos durante a queima, há monitoramento constante para garantir que o fogo permaneça dentro da área delimitada. Queima controlada. Resultado, a vegetação indesejada é eliminada, promovendo a renovação do solo e permitindo que o capim cresça de forma saudável. O fogo ajuda a liberar nutrientes no solo, favorecendo o ciclo agrícola. E após queima, a área é monitorada por alguns dias para evitar regnações. O fazendeiro registra o processo e resultado, demonstrando o cumprimento das normas ambientais. Fechou? Isto é um exemplo da queima controlada, como plá. Vai ser o uso do fogo com controle, monitoramento e planejamento. Então, esse exemplo demonstra como a queima controlada pode ser uma ferramenta útil. Para quê, professor? Para fins agrícolas ou de manejo do solo, quando realizada de maneira legal, maneira segura e ambientalmente responsável. Fechou? Tranquilos? Então, você já tem decorado o macete do como plá na queima controlada? Uso do fogo, como plá, com controle, com monitoramento e com planejamento. Fechou? Se você gostou desse vídeo, dê um like, faça um bom comentário, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vão precisar dessa legislação, né? Faça parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, certo? Vamos lá. Mais um conceito, queima prescrita. Falamos da queima controlada, vamos falar agora da queima prescrita. Bem, a queima prescrita é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo realizado para fins de conservação, olha só, de pesquisa ou de manejo em áreas determinadas sob condições específicas, com objetivos pré-definidos em plano de manejo integrado do fogo. Aí eu estou lendo seu pensamento, tem esse poder de ler o pensamento, tá? Você está falando, professor, mas espera lá, espera um momento. Eu tenho medo, na hora da prova, de confundir a queima controlada com a queima prescrita. Só você entender, apesar de que a queima prescrita também é o como plá, controlado, uso do fogo controlado, planejado, monitorado, mas é realizado para outros fins. Quais, professor? Conservação, fim de pesquisa, certo? Ou de manejo em áreas determinadas e sob condições específicas, com os objetivos pré-definidos em plano de manejo integrado do fogo, certo? Pessoal, mais uma vez, dá um exemplo prático. Vamos lá. Um exemplo prático de queima prescrita. Vamos lá. Um parque nacional, exemplo, está no Cerrado, administrado, por exemplo, pelo ICMBio, enfrenta o acúmulo de matéria orgânica seca, como galhos e folhas, após um longo período de estiagem, tá? Esse acúmulo aumenta o risco de incêndios florestais descontrolados que podem destruir áreas críticas para a fauna e também para a flora locais. Bem, para evitar isso, o que acontece? Os gestores decidem realizar uma queima prescrita como medida de manejo. Olha aí, uma queima prescrita como medida de manejo, tá? E aí, quais serão, professor, os benefícios dessa queima prescrita? Essa queima prescrita ela vai ajudar a conservar o ecossistema natural e vai ajudar também a prevenir incêndios florestais descontrolados, certo? É uma prática científica e uma prática segura que vai utilizar o fogo como ferramenta de manejo ambiental, respeitando as características ecológicas de biomas como o cerrado ou o pantanal e assim por diante. Fechou?
Então não tem como você confundir a queima controlada com a queima prescrita. Professor, até que eu queria confundir, mas não estou conseguindo. Não vai confundir, não vai confundir. Tenha certeza, você não vai confundir. Vamos lá, vamos falar agora do uso tradicional e adaptativo do fogo. Professor, o que seria esse uso tradicional e adaptativo do fogo? É a prática ancestral adaptada às condições territoriais, ambientais e climáticas atuais, empregadas por povos indígenas, por comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais em suas atividades de reprodução física e cultural relacionada com a agricultura, com a caça, com o extrativismo, com a cultura e a cosmovisão próprias de sua gestão territorial e ambiental. Então perceba que é possível, de forma responsável, como acontece com esses povos tradicionais, seja povos indígenas, comunidades quilombolas ou comunidades tradicionais, é possível sim o uso do fogo, de forma responsável, de forma tranquila, tá? Aí justamente para quê? Para reprodução física e cultural, relacionada com a agricultura, tá? Com a caça, com o extrativismo, com a cultura, com a cosmovisão próprias e também com no caso, sua gestão territorial e ambiental. Fechou? Pessoal, por favor, está dando náusea, mas eu estou pedindo para o senhor, eu leio o pensamento de vocês, dê um exemplo prático. Tranquilo, vamos lá. Exemplo prático, vamos lá. Exemplo prático do uso tradicional adaptativo do fogo. Vamos lá. Uma comunidade quilombola, exemplo hipotético, lá no interior do Maranhão, utiliza práticas ancestrais de manejo do fogo. Para quê? Para preparar a terra para o plantio de mandioca, base de sua alimentação e cultura. Perfeito. Tranquilo, isso é um grande exemplo de uso tradicional e adaptativo do fogo. Essa prática é adaptada às condições ambientais atuais, considerando as mudanças climáticas e as exigências legais de conservação ambiental. Certo? O uso tradicional e adaptativo do fogo demonstra que, como comunidades tradicionais podem manejar seus territórios de forma sustentável, como vem fazendo há muito tempo, unindo saberes ancestrais a práticas modernas. Tá? Justamente valoriza a cultura local enquanto contribui para a conservação ambiental e para a segurança alimentar. Fechou? Então já estudamos vários conceitos, inclusive agora acabamos de estudar o conceito do uso tradicional e adaptativo do fogo. Aguardo você na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, rumo à sua aprovação e classificação, 919-8230-9873 para vários concursos que tenham aí legislação. Vamos lá, vamos falar agora do uso do fogo de forma solidária. É uma ação realizada em conjunto, já que é solidária, né? É realizada em conjunto por agricultores familiares, por meio de um mutirão ou de outra modalidade de interação que abranja simultaneamente dois ou mais pequenas propriedades, duas ou mais pequenas propriedades ou posses rurais familiares contíguas, tá? Contíguas. Então isso é o uso do caso do fogo de forma solidária. Vamos lá, por exemplo, prático. Vamos lá do uso de fogo de forma solidária. Então imagina numa região rural, lá do interior do Piauí, exemplo hipotético, pequenos agricultores familiares que possuem propriedades contíguas, tá? Emendadas uma na outra, se organizam para realizar o preparo de suas terras para o plantio, seja lá de milho e feijão, neste exemplo hipotético. Como forma de manejo sustentável, eles utilizam o fogo, olha aí, eles utilizam o fogo de que forma? O fogo de forma solidária. Uso do fogo de forma solidária, unindo esforços para quê? Para garantir a segurança e para garantir a eficiência da atividade. Unindo esforços para garantir a segurança e eficiência da atividade. Tá? Então, justamente esse uso do fogo de forma solidária, ele não vai só atender à necessidade do manejo agrícola, mas também ele fortalece a cooperação entre agricultores familiares e promove promove a sustentabilidade. Promove a sustentabilidade. Perfeito? Podemos entender que esse uso do fogo de forma solidária é uma prática que vai aliar a tradição,
vai aliar a tradição e o cuidado com o meio ambiente. Vai aliar a tradição e o cuidado com o meio ambiente, especialmente em regiões onde o manejo de fogo faz parte da cultura local. Tá? Então, essa é a ideia do que, professor? Do uso de fogo de forma solidária. Uso do fogo de forma solidária. Perfeito? Tranquilos? Vamos lá. Vamos falar agora do regime do fogo. Regime do fogo. O que é o regime do fogo? Tá? É a frequência, é a época, é o tamanho da área queimada, é a intensidade, a severidade e o tipo de queima em determinada área ou ecossistema. Essa é a ideia do regime do fogo. Pessoal, vamos lá para um exemplo prático para entendermos esse regime do fogo? Tá, vamos lá, exemplo prático do regime de fogo. Em uma unidade de conservação, lá no Cerrado Brasileiro, exemplo hipotético, pesquisadores e gestores ambientais estudam o regime do fogo. Olha só, estudam o que, professor? O regime do fogo. Para quê? Para quê? Para garantir a conservação do ecossistema e o manejo sustentável da área. O cerrado é um bioma adaptado ao fogo, mas o regime precisa ser monitorado para evitar que queimadas excessivas ou mal planejadas causem danos irreversíveis. Descrição prática desse regime do fogo. Por exemplo, vai se analisar a frequência do fogo, tá? Vai se analisar o que mais, professor? A época do fogo, o tamanho da área queimada, a intensidade do fogo, a severidade do fogo, o tipo de queima, se é uma queima superficial, se é copa, se é subterrânea. Tudo isso será analisado neste regime do fogo. O regime do fogo ele é essencial para compreender o quê? Olha só, para que é essencial, tá? O regime do fogo? É para compreender a dinâmica ecológica de áreas como o cerrado, tá? Monitorar e aplicar práticas baseadas no regime natural contribui para a conservação do bioma e para a redução do quê? Dos impactos de incêndio, tá? Descontrolados, garantindo a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Fechou? Entenderam então na prática a aplicabilidade desse regime do fogo? Sim ou não? Muito bem. Só para ter uma ideia paralela. Quando você, por exemplo, antes da minha formação como advogado que sou hoje, eu me formei primeiro como farmacêutico bioquímico. Então, na época que eu trabalhava em laboratório, fazia os exames de colesterol, triglicerídeos, glicemia e tal, entre outros. Se você chegasse, por exemplo, apresentando o exame para o médico, com colesterol alto, triglicerídeos alto, aí glicemia alta, aí o que acontece? O médico fala, olha, você, às vezes até um pouquinho, às vezes o seu IMC está acima do normal, está no sobrepeso ou numa obesidade. Aí o médico fala, olha, você vai ter que passar num regime, hein? Aí ele começa a falar, você vai ter que deixar de comer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que agregar um exercício físico, uma atividade física, uma caminhada e tal, né? Não é isso? É a mesma coisa que essa ideia do regime do fogo. Regime do fogo é verificar a frequência do fogo, a época do fogo, o tamanho da área queimada, a intensidade do fogo, a severidade do fogo e o tipo de queima, entre outras coisas. Se é uma queima superficial, se é uma copa ou mesmo uma queima subterrânea. Fechou? Tranquilos? Estão gostando dessa aula? Dê um like aí, faça um bom comentário se você está gostando. Se não está gostando, fique quieto, não escreva nada não, de ruim, só de coisa boa. Ruim não, escreve não. Tá? Vamos falar agora do conceito de ecossistema associado ao fogo. O que seria, professor, esse ecossistema associado ao fogo aí no inciso 2, no inciso 7 do artigo 2º? É aquele em que o fogo natural ou o fogo provocado cumpra papel ecológico em suas funções, seus processos. Então veja bem, olha só, por isso que é ecossistema associado ao fogo. Tá? É aquele em que o fogo, seja o fogo natural ou mesmo o fogo provocado, vai cumprir o papel ecológico em suas funções e seus processos. Só, está dando náusea, né? Mas dê aquele exemplo prático. Vamos lá. Vamos para o exemplo prático de ecossistema associado ao fogo. Vamos lá. O Cerrado Brasileiro é um dos principais exemplos de ecossistema associado ao fogo.
Por quê, professor? Porque nesse bioma aqui do Cerrado brasileiro, o fogo ele cumpre um papel ecológico fundamental para quê? Para a manutenção de sua biodiversidade e o equilíbrio dos processos ecológicos. Tá? O cerrado é um ecossistema associado ao fogo, onde ele desempenha um papel essencial nos processos ecológicos e manutenção da biodiversidade. O manejo adequado do fogo nesses ecossistemas é vital. Para quê, professor? Para garantir a sua conservação e evitar impactos negativos, como incêndios de alta intensidade ou mesmo a perda de espécies adaptadas a esse regime. Tá certo? Tá aí um exemplo prático de ecossistema associado ao fogo. Vamos lá? Vamos falar agora da prevenção de incêndios florestais. Prevenção de incêndios florestais. O que é isso? São medidas, marque essa palavra, ó, contínuas. Falou em prevenção, não é pontual, é medida contínua. Marque aí, são medidas contínuas realizadas no manejo integrado do fogo, com o objetivo de reduzir a ocorrência e a propagação de incêndios florestais, lembra? E seus impactos negativos. Então, o grande objetivo aqui dessa prevenção é evitar justamente esses incêndios florestais e seus impactos negativos. Lembrando que são medidas contínuas. Medidas contínuas. Professor, vamos lá para o exemplo prático de prevenção de incêndios florestais? Vamos lá. Vamos lá para o exemplo prático, né, de prevenção de incêndios florestais. Vamos lá. Imaginem uma unidade de conservação no bioma amazônico, o Parque Nacional da Juruena, tá? Juruena, o ICMBio, desenvolve medidas contínuas, olha só o segredo, para caracterizar a prevenção de incêndios florestais, medidas contínuas para prevenir incêndios florestais e proteger a biodiversidade local, tá? Medidas práticas de proteção de incêndios florestais, olha só para a gente entender, a criação de aceiros, falamos ainda agora, né? Aceiros são faixas de terra sem vegetação criada ao longo das bordas da unidade de conservação, em áreas estratégicas como trilhas e estradas para impedir que o fogo se espalhe, o monitoramento climático, a educação ambiental, o treinamento de brigadas comunitárias e zoneamento ecológico. Isso aí são exemplos aí de como vai acontecer essa prevenção de incêndios florestais. As medidas contínuas de prevenção, não esqueça, contínuas de prevenção de incêndio, reduziram significativamente os danos ambientais associados à região, protegendo a biodiversidade e garantindo a segurança das comunidades locais. Além disso, o manejo preventivo reforçou a importância do trabalho colaborativo entre o ICMBio e a população. Fechou? Exemplo prático do que, professor? Da prevenção de incêndios florestais. Prevenção de incêndios florestais. Recapitulando, lembre-se, medidas contínuas. Medidas contínuas, não é pontuar não, são contínuas. E o grande objetivo é reduzir a ocorrência e a propagação de incêndios florestais e os seus impactos negativos, tá? Muito bem. Olha só, para quem vai fazer o concurso do ICMBio, eu tenho uma lista com 50 questões contendo todas as legislações para o concurso do ICMBio. Questões que envolvem noção de direito administrativo, ética no serviço público, legislação. Todas as legislações desses assuntos terão nesse meu exercício. Tá? Você me chama no WhatsApp, 91982309873. Falarei dos valores, né, como você poderá ter acesso na plataforma do meu site, 91982309873. Ou se quiser, tá, você pode adquirir logo na plataforma do site. Você clica aqui, né, vai no valneoliveira.com.br, por lá você pode pagar no Pix, no cartão de crédito ou no boleto bancário. Professor, meu concurso não é ICMBio, é um outro concurso. Vá na plataforma do meu site, com certeza tem material para o seu concurso, ou então me chame no WhatsApp e a gente monta lá uma lista de exercícios para você, porque também trabalho com a mentoria rumo à sua aprovação e classificação, tá? Vamos agora para o conceito de combate aos incêndios florestais. Combate aos incêndios florestais. O que é, professor, este combate aos incêndios florestais? É um conjunto de atividades relacionadas com o controle e a extinção de incêndios, desde a sua detecção até a sua extinção completa. Por isso, combate aos incêndios florestais. Professor, exemplo prático, vamos lá? Vamos lá, vamos para o exemplo prático de combate ao incêndio florestais. Vamos lá. Cenário, vamos aqui para o cenário.
No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, exemplo hipotético, localizado lá no bioma Cerrado, um incêndio florestal foi detectado. Exemplo hipotético, um incêndio florestal foi detectado. Professor, como é que esse incêndio florestal foi detectado? Por imagens de satélite, tá? E alertas emitidos pelo sistema de monitoramento do ICMBio. Então, o incêndio ameaçava áreas de alta biodiversidade e comunidades rurais próximas. Aí, etapas do combate ao incêndio florestais. Detecção desse incêndio, a mobilização da equipe, a criação de linhas de controle, uso de água e retardantes, monitoramento e extinção e o apoio interinstitucional. Tá? Então, esses são os mecanismos, a efeito de exemplo, que caracterizam o combate aos incêndios florestais. Tá? E aí, nesse exemplo, demonstra a importância de uma resposta rápida. Não esqueça, a importância de uma resposta rápida, além de rápida, uma resposta bem coordenada e uma resposta integrada. Rápida, coordenada e integrada no combate aos incêndios florestais. A ação eficiente, neste exemplo hipotético, protegeu vidas, biodiversidade e reduziu os impactos ecológicos e econômicos do evento. Fechou? Tranquilos? Entenderam aí então o que é aí o combate aos incêndios florestais? Lembrando que, já que é combate aos incêndios florestais, não esqueça, é para a extinção de incêndios. Extinção de incêndios. Desde a sua detecção até a sua extinção completa. Completa. Por isso, combate, tá? Muito bem. O plano operativo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Isso é interessante. Esse plano operativo, ele é um documento de ordem prático-operacional para a gestão de recursos humanos. É um documento, por isso é um plano operativo, tá? É de ordem prático-operacional para a gestão de recursos humanos, materiais e de apoio para a tomada de decisão no desenvolvimento das ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais. O objetivo tem como propósito definir de forma objetivamente, estratégias e medidas eficientes, aplicáveis anualmente, não esqueçam. O examinador pode querer colocar semestralmente, trimestralmente, bienalmente. Não, na verdade, é o que é anualmente, que minimizem o risco de ocorrência de incêndios florestais e seus impactos em uma área definida. Então, super tranquilo, tá? É um plano, o próprio nome diz, operativo, tanto de prevenção como de combate a incêndios florestais. Fechou. O 11 traz o manejo integrado do fogo. O que é o manejo integrado do fogo? É um modo de planejamento e gestão que vai associar aspectos ecológicos, aspectos culturais, socioeconômicos e técnicos na execução, na integração, no monitoramento, na avaliação e na adaptação de ações relacionadas com o uso de queimas prescritas e controladas e a prevenção e o combate aos incêndios florestais, com vistas à redução de emissões de material particulado e gases de efeito estufa, tá? A conservação da biodiversidade e a redução da severidade dos incêndios florestais, respeitado o uso tradicional adaptativo do fogo. Isso é o manejo integrado do fogo. E, por fim, nós temos a autorização por adesão e compromisso. O que é, pessoal, autorização por adesão e compromisso? Como o próprio nome diz, é a autorização para aquela queima controlada que nós falamos anteriormente, tá? Essa é a autorização por adesão e compromisso. A autorização para queima controlada mediante declaração de adesão e o compromisso com os requisitos pré-estabelecidos pelo órgão competente. Esta é a autorização por adesão e compromisso. Futuros servidores, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Você, aí do outro lado, o futuro agente público em todo o Brasil. Me chame no Instagram, a nossa equipe irá colocar você na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 919-8230-9873. Não, esse aqui é meu WhatsApp, né? WhatsApp da nossa equipe. No Instagram você me segue por lá para receber mais dicas, _ Valnei Oliveira, _ WALNY Oliveira. Ficar sabendo de maratonas, né? Oficinas, chamadas em alguns lugares oficina, né? Mini cursos, materiais de português, informática, matemática, raciocínio lógico matemático, conhecimentos gerais. Tem os professores de outras matérias que são parceiros na plataforma do meu site, você pode adquirir. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos,
fazer um bom comentário, tá? E eu tenho certeza que Deus estará lhe abençoando cada vez mais. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vá na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br. E também, se você está precisando de uma mentoria para o concurso público, me chame aqui, que eu irei explicar para você com riqueza de detalhes a nossa mentoria. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor, futura servidora, em todo o Brasil. Um abraço e até os nossos próximos encontros.